Olá, servidores, sejam muito bem-vindos a mais uma tarde aí com as nossas formações em ferramentas. Hoje há pedidos também, né? Na verdade, todas as vezes a gente está tentando aí atender os pedidos de vocês, então hoje a gente trouxe aqui um especialista, um produtor, para trabalhar com a gente de como a gente faz gravações, né? Eu estou tentando a minha vida meio que youtuber, digamos assim, e aí eu também quero aprender um pouco e sei o quanto é difícil, né? Porque a gente tem que ver iluminação, tem que ver som, tem que ver fundo, tem que ver roupa, maquiagem, enfim, roteiro. Então a gente trouxe aqui um especialista para nos auxiliar nisso, né? Então, quero deixar claro para vocês que fiquem tranquilos, essa formação vai estar lá no nosso YouTube, no canal do Centro de Mídias, Desenvolvimento Profissional, provavelmente amanhã, então fiquem tranquilos. E o chat está aberto aí para a interação de vocês, então mandem qualquer dúvida que a gente vai pedir aí o auxílio do nosso especialista, tá? Aqui, eu, Ana Paula, aqui da EFAP, junto comigo aqui a Thelma. Oi, Thelma. Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos. Então, hoje estamos eu e a Thelma aqui no estúdio, a Carol está com a gente também na mediação aqui do chat, e hoje nosso convidado é o Júlio Abucci. Ele é videomaker, ele é produtor e, Júlio, seja bem-vindo à nossa secretaria, à nossa formação e tá com você aí, por favor. Bacana. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para ajudar vocês a encontrar uma forma simples e que vocês tenham os objetos em casa para poder fazer os seus vídeos, suas aulas de uma maneira mais inteligível, mais iluminada e de uma forma que as pessoas tenham maior noção do que vocês estão querendo mostrar, ok? Vamos lá, Júlio, com você, pode seguir aí. Ah, já posso mandar? Não vai ter pergunta? Pode mandar. Tá, não, tá, okay. a gente vai, então, conforme vão chegando, a gente vai interagindo. Tá certo, tá bom. Então, gente, é o seguinte, para fazer esse vídeo aqui que vocês estão vendo, bem iluminado e tal, eu acho que é importante a gente ter uma luz, pode ser uma luz só direcional, como essa daqui, ó. É um LED, né? Mas se vocês não tiverem um LED, vocês podem também utilizar uma luminária, né? Um abajur, ou alguma coisa com uma lâmpada que tem uma força um pouco maior, né? Você afasta um pouco ela do rosto para não ficar tão lavada, né, e nem estourada, do lado direito, do lado esquerdo, conforme vocês acham que o seu perfil fica melhor, né? E para iluminação é isso, né? Uma luz colocada num lugar específico da sua casa, né, ou da sua mesa, né, dependendo se o pé for menor ou maior, e aí você vai ter uma luz melhor e dedicada para o que você está fazendo, né? Essa luz que a gente tem em cima da casa, né, que você liga no interruptor, ela é muito fraca. Então, geralmente, quando você liga ela e acha que você está iluminado, para o vídeo, né, a captação da lente do celular, ela é muito curta, ela é muito pequena. O diafragma é pequeno, né? É uma bolinha muito pequenininha. Então, a incidência de luz nessa lente é pequena também. Então, você precisa de uma luz com uma frequência um pouco maior, né? Ou mais aproximada do rosto. A luminária que vocês têm em casa é um objeto que vocês podem utilizar facilmente, tranquilamente, de maneira tranquila, e vai dar certo, ok? Agora, a questão do som. Eu estou utilizando um fone que é Bluetooth, mas vocês podem utilizar aqueles fones que vêm junto com o celular, né, de fio normal, ligar no seu computador ou no seu celular e pode falar numa boa e ouvir também, né? A lapela, ela seria o mais indicada, né, para você falar junto com um fone, que seria um ponto, né? Mas dessa maneira caseira, como a gente está fazendo, o fone, que é o objeto que vocês têm em casa, né, que é esse fone de celular que vem junto com o celular, ou você pode comprar numa barraquinha, ou em qualquer lugar desses japoneses e tal, ele serve também, tá? Vocês estão me ouvindo bem, eu acho, né? Então, vocês estão me ouvindo bem exatamente porque eu estou usando um fone
com um microfone, né? E eu estou ouvindo vocês bem também. Então, é dessa forma que vocês podem fazer o seu vídeo de uma maneira mais inteligível e com uma imagem mais bacana, né? Ô, Júlio. Você vê, geralmente... Oi, desculpa. Posso te interromper? Claro. Então, chegaram algumas perguntas aqui já no chat com relação à iluminação, né? Então, eu na verdade, vou fazer uma primeira pergunta. Tem diferença da iluminação de casa ser amarela ou ser branca? Tem. Para esse tipo de vídeo aqui, é legal que vocês utilizem uma iluminação branca, tá bom? A luz amarela, ela esquenta, ela é boa, só que não nesse caso, né? Porque o celular, geralmente, ele tem uma autocaptação de luz, né? Essa autocaptação de luz, ela gera uma oscilação entre a cor que o celular está querendo dar para a tua imagem, né? Que é esse preset que eles têm, geralmente, e a cor da luz que você está colocando. Se você coloca uma luz branca, você tem um nude, né? Que é uma luz que ela pode ser mexida pelo celular, né? Então você não tem oscilação de luz, não fica uma onda na frente, ou a imagem não fica pixelada. Então é melhor uma iluminação branca. Outra pergunta é como que eu faço para ajustar a iluminação para que não dê sombra? Porque, por exemplo, a professora Ana Paula colocou aqui, pelo que eu entendi, ela está falando que a sua iluminação aí deixou uma parte do seu rosto aí com sombra. Então, ela está perguntando, na verdade, eu estou incrementando a pergunta dela, como que a gente faz para não ter sombra? Como ela faz? Isso, como que é o posicionamento? Tá, é o seguinte, a luz, quanto mais longe ela está de você, por exemplo, se eu for mais para trás aqui, ó, você vê que a luz ela está direcionada para a minha parte direita, né? Para vocês, eu acho que é a esquerda. Então, essa luz, se eu virar para a luz, você vai ver que o meu rosto inteiro vai iluminar, ok? E quanto mais longe eu ficar dela, menos sombra eu vou ter. A luz vai lavar, né? Agora eu não estou vendo mais nada que tá... que eu cheguei muito... Eu olhei diretamente para a luz. Então, quando você... Ó, eu vou colocar a luz aqui na minha frente, tá? E vou direcionar ela para mim. Olha, você pode ver que o meu rosto inteiro está iluminado, né? Então é a posição da luz mesmo. Você tem aquela opção daquela luz rounded, que é aquela luz redonda que você compra em barraca, sabe qual que é, né? E aí você coloca o celular no meio, no centro, e essa luz te ilumina completamente. Ela é bacana para esse tipo de coisa, né? Mas como me direcionaram para que eu ensine vocês a utilizar o que vocês têm em casa, eu acho que com a luminária, é só colocar a luminária na mesa, né, que você está fazendo, e deixar ela de frente para você. E aí a luz ela vai ficar total, tá bom? Luz é direcional, luz é física, né? Imagina que a luz é quase um ambiente sólido. Então, quando você direciona da direita para a esquerda, naturalmente, essa parte aqui, onde não tem incidência de luz, vai ficar mais escura, né? E se você direcionar ela na tua frente, o teu rosto inteiro vai iluminar, né? Assim como se eu colocar na esquerda, né? Eu acho que é uma luz até bacana, mas não para aula, né? Para aula, vocês podem colocar a luminária um pouco longe do rosto, né? Na parte de trás da mesa, e aí vocês vão ter essa iluminação um pouco mais geral, ok? Então, Júlio, na verdade, o melhor seria a gente colocar, por exemplo, aqui, né? Eu estou com o notebook. Então, se eu vou fazer uma formação, alguma coisa que eu estou olhando para o notebook ou para o celular, seria interessante, então, eu colocar alguma coisa aqui logo atrás, ou seja, na minha frente, de forma a iluminar de forma inteira o meu rosto, né? Sim, você tem diversos exemplos relacionados a esse tipo de iluminação, né? Você pode ter aquele LED que você coloca direto no computador, tudo isso nessas lojinhas chinesas que a gente tem na Santa Efigênia, ou qualquer lugar próximo da tua casa com coisas de informática, vai ter, tá? Então é simples de encontrar, né? Tem uma luz que você coloca diretamente em cima do computador, assim, em cima da tua webcam. Ela vai te iluminar, né? Ela é uma luz fraca, mas ela consegue iluminar bem para esse tipo de objetivo. O que as pessoas usam, geralmente, são aquelas luzes redondas, né?
Aquelas luzes redondas, se você coloca na frente da câmera do computador ou do celular, né, ou em volta do celular, e o celular no meio, você também consegue um resultado muito bom também. Ok? Mas se você não tiver nenhum nem outro, né, utilizar uma luminária na parte da frente, né, e próxima da câmera, vai te ajudar a ter essa iluminação que você quer, que é geral do rosto. Ô, Júlio, Ok? então, se a gente está pensando, igual você falou assim, olha, você está na sua casa, usa a iluminação da sua casa. Então, se eu usar somente a iluminação da minha casa, isso Não é o ideal. não é. Então, eu preciso colocar uma Não é o ideal. suplementar. Sim, sim. Porque a incidência de luz na lente, que é muito pequena, né, essa incidência de luz, a lente ela não consegue captar total a luz que você está vendo, né? Quando você acende a sua casa, aparentemente está tudo iluminado, mas não é assim que acontece na realidade, né? Na realidade, para a lente, você precisa de muito mais luz. A luz ela tem que ser dedicada mesmo, de verdade. Essa luz que a gente tem em cima na casa, por exemplo, essa de cima aqui do lustre, né, da iluminadora, ela não é ideal para esse tipo de gravação. Tanto que se eu desligar aqui a minha luz, né, você vai ver que você perde. Olha como fica mais escuro, né? Então, na verdade, o ideal é assim, quando eu for fazer uma gravação, eu fazer um teste primeiro, né? Porque também tem diferença de iluminação quando eu vou usar o computador por conta da lente do computador, do notebook, quanto do celular. Então, o interessante é, antes de eu fazer a formação, o vídeo e afins, é fazer um teste, né? Então, eu pego o ambiente, me coloco no lugar em que eu quero e coloco lá ou o notebook ou o celular e testo sem, depois eu testo com a luz ambiente, fazer vários testes. Faz uma pequena gravaçãozinha, para ver se essa iluminação funciona ou não. O que eu posso dizer é que a luminária ela vai te dar uma luz melhor, a luminária com LED branco, tá? Ou com a dicróica branca, tá bom? Não, nunca amarela, por favor. E ela vai te dar uma iluminação melhor do que a iluminação que você tem em casa. Tá. E aí eu vou deixar uma dica que em alguns vídeos, eu não lembro que vídeo que eu assisti uma vez, que o Marcos, o nosso youtuber master aqui da secretaria, ele estava fazendo não sei se era live, se era formação, enfim, na casa dele. E a casa dele tinha um tom atrás um pouco escuro. E ele mostrou realmente que ele fez uma iluminação com soquete. Então ele pegou um soquete e colocou assim logo ao lado do notebook dele e deu uma iluminação legal. Então fica uma dica aí para quem quiser. É a opção mais barata, né? Qualquer loja de construção você acha um soquete, coloca um fio, liga diretamente na tomada e você tem uma iluminação. É basicamente a mecânica do abajur. Né? Sim. O abajur é isso, é um soquete num mastro, né, ligado na tomada. Dá para fazer também, tá? Só toma cuidado onde você vai colocar a lâmpada, porque a lâmpada esquenta, né? E ela pode, sei lá, botar fogo na tua casa. Então tem que tomar cuidado. Tá? Coloca um pano embaixo ou alguma coisa que não permita que ela esquente muito. Ô, Júlio, ou liga um ventilador do lado, sei lá. A professora Edna colocou assim, pode usar a luz natural se posicionada em frente a uma janela? Pode, fica bonito. Fica bem bom, só que o dia tem que estar bom também, né? A facilidade de você ter uma lâmpada é que você recria aquele momento de luz a hora que você quiser. Num dia frio, num dia nublado, num dia escuro, à noite, de manhã, né? Agora, você não pode contar sempre com a luz do sol, né? Apesar de ser a luz mais bonita de todas. Se você está próximo de uma janela, aquela luz, ela super... aquele degradê de luz no rosto fica muito mais bonito, muito mais poético, né? Muito mais cinematográfico. Só que, para esse caso, eu acho que é legal você ter uma lâmpada na mão, tá? A gente mora em São Paulo, né? Quer dizer, eu moro em São Paulo, né? Eu não sei se todo mundo mora, né? Mas em qualquer lugar no Brasil a gente tem oscilação de tempo, né? De temperatura e de luz, né? Então, acho que é bacana você ter sempre uma luz na manga, ok?
A professora Vilma, ela está colocando aqui que ela faz próximo da janela e fica bom. Mas eu acho também que aí a gente já entrando numa outra temática, com relação à iluminação, também tem que ver o contraste com o fundo também, né? Com a cor que a gente tem de contraste. É legal você se preocupar um pouco com a estética do seu vídeo também, né? O que muita gente faz é colocar uma estante atrás cheia de livros, né? E na frente você fala. Você vê em qualquer programa de TV, seja esporte ou jornalismo, quando o cara está na frente da câmera ali, fazendo um meeting, né? Ou um webinar que seja, ele geralmente está com tudo certinho, né? Bonitinho. Você não vai colocar a sua câmera virada para um lugar horroroso da sua casa, né? Uma parede com infiltração ou fiação solta, né? Tem que estar minimamente arrumadinho. Ô, Júlio, tem diferença, assim, se eu colocar... O que é melhor? Eu colocar um fundo liso, né, de uma cor só, ou um fundo aí como você tem, assim, por exemplo, um armário com prateleiras, com outras coisas. Tem pessoas que falam, assim, que a gente não pode colocar muita coisa no fundo para não desviar a atenção, porque muitas das pessoas que estão aqui com a gente são professores, né? Você pode ter... desculpa, que eu te cortei, desculpa. Não, eu só falei que muitas das pessoas que estão aqui com a gente são professores e utilizam essas gravações de vídeo com alunos, né? Então, alunos de tanto de primeiro ano a terceiro ano do ensino médio, né? Então, se tiver muita coisa no fundo, não pode distrair. Eu acho assim, tudo depende da arrumação. Se você tem uma parede bem organizada, bonitinha, com vários livros de várias cores, tudo bem você ter esse excesso de informação. Não é um excesso de informação que faz com que as pessoas parem de prestar atenção no vídeo, né? É alguma coisa que seja fora da curva, sabe? Se essa pseudozona estiver organizada, né? Os livros bem organizadinhos, por tamanho, né? Por cor, eu acho que pode dar um resultado até bacana. Eu acho que não é uma máxima, não, que o excesso de elementos possa acabar com o layout do seu vídeo, não. Eu acho que a organização ela pode acontecer você tendo vários elementos ou não. O que eu ia dizer é que você falou um fundo liso ou um fundo preenchido. Tudo depende do que você quer passar. Eu acho que no caso dos professores, se você tem uma estante cheia de livros, passa credibilidade, né? E não importa se os livros são de diversas cores e formatos, entende? Você não precisa tirar todos os livros da sua estante e deixar só os que você acha mais bonitinho, sabe? Eu acho que vai do que você quer passar. Se a iluminação em você estiver boa, a parte de trás vai estar um pouco mais escura, né? Então, isso já vai dar uma diferença entre você e esse segundo plano, né? Você não precisa se preocupar tanto com a quantidade de coisas que tem atrás e sim com a organização. Eu vou aproveitar aqui, né? Tem algumas pessoas aqui colocaram aqui no chat que no Teams ou no Meeting dá para pôr fundo, igual você falou, Júlio. Eu e a Thelma, a gente passou por uma situação em que a gente estava numa reunião e uma pessoa colocou esse fundo, né, no Teams. E aí, o interessante é sempre a gente testar a gente antes, tá? Porque o que aconteceu? A pessoa colocou o fundo e atrás tinha o guarda-roupa dela tudo aberto, com tudo sujo, tudo tava um horror. Então, conforme a pessoa se mexe com esse fundo, aparecem uns lugares aqui vazados que dá para ver o fundo, gente. E aí, quando aparecem essas coisas, parece que as pessoas focam só nisso e ficam olhando só nisso, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso também. Sim. Eu tenho uma dica para isso. Se você for utilizar qualquer tipo de fundo croma, o nome desse fundo é croma, tá? Quando você troca o fundo de trás por outro fundo, você tem que estar numa parede branca, verde ou azul. Nunca com um monte de elemento, porque os elementos confundem o sensor da câmera. E quando você faz algum movimento, vai para lá, para cá, mexe o braço, mexe a mão, esse fundo ele tende a não conseguir preencher todo o seu background, né? E dessa forma não dá certo. Então, quando você for utilizar
um fundo croma, que é esse fundo de substituição, né, substituir por fundo de praia ou qualquer coisa, tem que tomar muito cuidado também com o tema. Às vezes o tema não é muito legal, né? Mas tem os temas que são bacanas, cidade, né, mais urbanos, que são legais. Utiliza o fundo liso, tá? Liso, sem elemento. É branco, porque verde... A chance de dar certo branco, azul ou verde para croma, tá? É a mesma coisa Se do você... chroma key. Oi, desculpa? É a mesma ideia do chroma key, ou não? É um chroma key, né? É um chroma key. A tecnologia de troca de fundo, na verdade, ela funciona bem quando os elementos que estão atrás, eles são simplificados. Então, se você, no caso do chroma key, né, você tem que escolher a cor e substituir a cor pelo fundo, né? Para isso acontecer de uma forma mais profissional, mais correta, o fundo não pode ter muita oscilação de cor, não pode ter degradê de luz, não pode ter nada. Eu nem sugiro que as pessoas utilizem, mas se esse for a única forma de você fazer o vídeo, faça numa parede branca, verde ou azul. Acho que no máximo, na maioria das casas tem uma parede branca. Faz na parede branca que vai dar certo. E com essa parede branca, não utilize blusas brancas ou de cores claras, porque a sua blusa vai ser substituída pelo BG também. Ô, Júlio, a Franciele colocou aqui, eu sabia do verde e o azul, branco eu testei e não deu certo. Dá certo, depende da luz. Com certeza a luz que ela colocou para ela não era tão boa, né? Porque se você tem um degradê de luz atrás, né, do branco completo para o escuro, né, quando você olha aquela bola de luz que você cria, aquilo é como se o fundo tivesse um elemento, né? Tivessem vários elementos. Você tem um elemento preto, cinza e branco. Então, é claro que não vai dar certo mesmo, né? Quando você substituir o fundo. Como eu disse, não é o ideal, tá? Substituir o fundo é o último caso. É só se você realmente não tiver um lugar na sua casa que seja bacana para poder gravar, tá? Porque a chance de dar errado é muito grande, principalmente porque as lentes e a resolução das câmeras não são ideais, né? Então, eu estou falando assim, do celular, ó, você vê que a minha imagem está nítida, né? Está quase nítida. Então, eu posso fazer essa substituição de BG numa boa. Agora, se a minha imagem fosse toda pixelada, isso também influi no sensor, que vai trocar esse BG, né? Vai trocar esse background, vai trocar esse fundo pela imagem do zoom, por exemplo. Eu sugiro que você vá para um lugar da tua casa que seja menos bagunçado, né? Um lugar um pouco mais organizadinho, coloca os livros atrás e faz desse jeito, tá? O fundo é o último caso. A troca de fundo. Na verdade, também, Júlio, você falou da gente usar o celular, mas tem que tomar também um certo cuidado, que tem alguns aplicativos, algumas ferramentas, que esse fundo não está disponível quando usa celular, né? Por exemplo, sim, o Teams. Sim, o Teams não usa fundo no celular. Sim, sim. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nesse caso, você não vai usar, né? Porque o próprio software não te permite que você faça isso. Não, então, mas é para a gente falar daquela ideia da gente testar antes, né? Porque daí se a gente vai fazer naquela hora, eu tenho aula, vou fazer agora, vou entrar lá, vou colocar... Você tem a certeza que você pode trocar aquele BG, mas você não pode, né? Você chega lá, não troca e coloca na frente do varal, né? Eu acho que tudo tem que ser testado antes, né? É importante que você, meia horinha antes, ligue sua câmera, faça uma gravaçãozinha, se veja, né? Vê como está a imagem, se a imagem está bacana, se você acha que está legal, né? Vê essas referências gringas, geralmente, os caras são muito bons nisso, né? Com iluminação. Então, vê se está próximo, coloca um do lado do outro, assim, olha, o que eu posso fazer para ficar próximo desse cara que eu vejo, às vezes, um TED ou alguma aula dele, sabe? Aí você vai vendo, essa pessoa usa uma mesa um aparador atrás, né, perto da parede, com alguns livros caídos e tal. Olha que legal, vou usar, né? Ou uma luminária super simples assim atrás, sabe? Só para dar aquela luzinha, bacana também. Então, como eu disse, eu não gosto de troca de fundo, tá? Essa troca de fundo dos celulares, porque a chance de dar errado é muito grande, tá bom? Só que se for o último caso, tudo bem, faça num fundo totalmente opaco e liso, tá?
Se você fizer com fundo com elementos, não vai dar certo. É isso. Júlio, é justamente isso que eu ia perguntar. Você acabou de falar que tem que ser no fundo opaco. Porque às vezes eles fazem justamente no fundo de azulejo e isso dá um reflexo horrível. As pessoas não percebem, mas o reflexo sempre vem vindo e sem perceber. Não é porque o azulejo é branco que ele serve, né? Se você tem reflexo, o reflexo é como se tivesse uma imagem pintada naquele azulejo. Então, os elementos, eles são... você tem um sensorzinho no celular, né? Esse sensor, ele analisa o fundo, né? Mas de uma maneira muito rudimentar. Não é uma maneira maravilhosa. Não é o melhor sensor que existe, sabe? Que é o que os caras usam para fazer filmes como Avatar e tal, né? Então, esse sensor, ele vai até a página 2. Na página 3, ele já começa a não rolar, né? A imagem começa a oscilar, você vai para a direita, aparece o que está atrás, né? Às vezes você volta, o que estava atrás aparecendo, continua aparecendo, só que replicado várias vezes, né? Como disse, eu não gosto desse estilo de gravação para web, ok? Mas se for o último caso, faça dessa forma, faça no fundo opaco. Ô, Júlio, ainda tratando dos fundos, né, nessa realidade nova, não tão nova que nós estamos vivendo, né, tem muitas pessoas que estão fazendo formação híbrida, digamos assim, né? Então, os professores, por exemplo, vou dar o caso dos professores, eles estão indo nas escolas e alguns deles estão fazendo a aula presencial lá com os alunos que estão lá na escola e, ao mesmo tempo, estão fazendo aula remota. Então, nesse caso, lá na escola, a gente não tem nenhum recurso de luz. E aí, por exemplo, muitas vezes a gente tem que mostrar a lousa. Quando a gente vai mostrar a lousa, que geralmente aqui ainda no estado de São Paulo a gente tem, a maioria é quadro verde ainda, não tem alguns daqueles quadros brancos de caneta, mas a maioria é giz. Então, o que seria bom a gente fazer de iluminação, alguma coisa assim, para apresentar, por exemplo, a lousa? A lousa, ela tem uma reflexão de luz, né? Então, geralmente essa lousa verde, ela é um pouco reflexiva. Então, quando você coloca a luz um pouco muito próxima dela, basicamente você vai fazer uma bola de luz no que você está escrevendo e não vai aparecer. O interessante nessa hora é que você deixa a luz principal, que é a luz que você vai colocar para iluminar seu rosto, que você deixa ela longe da lousa, tá? Quanto mais longe a luz está, mais lavada a imagem fica. Então você abre a luz, então a luz não vai fazer aquela bola de luz no reflexo, né? Por quê? Porque geralmente o giz é branco, né? Então quando você vai escrever, se aquele giz entrar naquela bola branca, ele deixa de aparecer. Então aquela palavra que você tá colocando, a pessoa não vai conseguir ler, né? Até na gravação da aula. Então deixa o mais longe possível, tá? E no caso da lousa verde, troca por lousa branca, por favor. É muito melhor e para dar errado é muito maior a chance com a lousa verde do que com a lousa branca. Tá Na verdade, por causa do contraste entre a caneta e o fundo branco. Esse, na verdade, seria um sonho nosso, termos todas as escolas com lousa, pelo menos lousa branca, né? Mas não é a realidade. Mas eu vou dar uma dica. A lousa é cara. Quando você vai na Telhanorte, por exemplo, você vai comprar, a lousa já vem com moldura, né? Mas você pode comprar um PVCzinho, que é um PS, na verdade, né? Que é um acrílico branco que você compra nessas lojas de construção mesmo, só que você compra só a placa. E aí você coloca atrás de você e ela vira uma lousa. Isso é e legal você não precisa se fizer vernizar, em casa, não precisa né? fazer nada. É muito mais barato do que a lousa. Muito mais barato. Você vai pagar uns R$30 o metro, sabe? Ao invés de pagar R$150, 160 na lousa com moldura. Então, Júlio, pelo que você está falando, voltando lá no giz e na lousa verde, pelo que eu entendi que você falou, então seria interessante nem colocar luz. A própria luz do ambiente na lousa já daria um visual bom para a lousa. Eu acho que é legal colocar luz no seu rosto, sabe? Porque a luz do ambiente, ela não é própria para isso, né? Ela é para iluminar o ambiente, não para gravar. Então, mas então,
É bom que você tenha a luz, mas que a luz fique longe da lousa, entendeu? Então, tipo, no caso, se eu tivesse uma lousa aqui, ó, aqui nessa parte de trás, né? A minha luz, ela não serviria. Ela ia fazer uma bola branca na lousa, né? Então, o que eu posso fazer? Eu coloco a luz mais para trás, né? Para lavar um pouco a luz, e aí sim eu consigo fazer, né? E outra coisa também, a luz, ela pode ficar na lateral, tá? Ela não precisa ficar diretamente virada para a lousa, né? Porque se ela ficar virada para a lousa, você vai ter uma bola branca ali, né? Então, deixa ela na lateral. Ela vai fazer um degradê na lousa, mas tudo bem. Você vai conseguir escrever e as pessoas vão conseguir ler o que você está escrevendo. Então, na verdade, eu falei pela questão, assim, quando a gente está em sala de aula, eu digo porque eu sou professora, né? Então, quando a gente está na sala de aula, a gente não fica estático, né? Sentado e aí hora escrevendo. Então, geralmente, quando a gente vai gravar a aula e a gente vai colocar alguma coisa na lousa, então, geralmente, eu, por exemplo, como professora de química, então o que eu faria? Eu colocaria o que eu tenho que colocar na lousa e aí eu iria próximo da lousa e ia explicar para o meu aluno, mas eu tenho que mostrar o que está na lousa. Então, eu não necessariamente precisa mostrar meu rosto, mas sim a explicação com... Apesar de que também temos que lembrar que nas escolas nós não temos intérprete de Libras e temos muitos alunos surdos, né? Que também tem que olhar a boca, o gestual, enfim. Mas eu entendo que talvez colocando uma câmera para trás, ele conseguiria me mostrar, não focaria meu rosto, mas conseguiria mostrar o que está na lousa, né? Certo. Nesse caso, deixa a luz onde você vai falar, né? E na hora de ir para a lousa, verifica se a imagem não está muito escura. Se ela estiver muito escura, aproxima um pouco a luz, só um pouquinho, até que a lousa fique... Acho que tudo isso é teste, né? É necessário teste. Como você mesma disse, precisa testar, precisa ir lá, ligar a câmera pelo menos meia hora antes, uma hora antes, dar uma olhada se está funcionando. Se estiver funcionando, deixa tudo travado, né? E na hora de começar a aula, liga e não mexe mais nada, né? E é isso. Eu acho que a hora da aula é para você se preocupar na aula, né? E não na iluminação e coisas do tipo, né? Na câmera. A câmera e a iluminação, elas já devem estar prontas. Sobre o que você disse sobre essa coisa de vocês ficarem em movimento o tempo inteiro, deixa a luz para o rosto perto de onde você vai falar, né? Longe da lousa, né? E a lousa, infelizmente, é desse jeito. Se você não tiver uma luz um pouco mais fraca para colocar na lousa e não dar aquela bola de luz, deixa a luz do ambiente que vai funcionar, mas não é o ideal, né? Ô, Júlio, só para fechar então essa história de lousa, a professora Graziella, ela mandou uma pergunta aqui que acho que ela ficou com dúvida. A lousa branca não daria o mesmo reflexo que o azulejo? Não. O reflexo do azulejo é quase de um espelho, né? Ele não é... A lousa, ela é fosca, mas ela tem um pouco de reflexo de luz. Você não consegue ver seu rosto na lousa. Acho que a melhor explicação é essa. Você não consegue ver seu rosto na lousa, mas consegue ver seu rosto no azulejo. Entende? Tá. É basicamente isso. Tem muito mais reflexo no azulejo do que na lousa. Ô, Júlio, aí eu tô olhando o seu fundo e lembrando que também aqui a gente tem... A gente aqui está numa estrutura do centro de mídias que tem iluminação, tem microfone e tal. Então, aqui muitas formações que a gente tem os professores que usam lousa digital e usam também televisão aqui para mostrar alguma coisa. Então, supondo que eu estou na minha casa ou na minha escola e eu quero mostrar um vídeo, alguma coisa assim, com os meus alunos, mas eu não vou mostrar diretamente, eu não vou compartilhar, eu vou mostrar... Na televisão, por exemplo, como é o seu caso aí atrás, que tem a televisão. Tem alguma dica de como apresentar isso para iluminação, alguma coisa assim? A TV, ela tem muito reflexo, né? Ela geralmente tem muito reflexo. Para fazer alguns programas, eu já fiz algumas gravações de AD, que a gente utilizou TV, tá? Eu vou te falar, tem uma película que você coloca na frente da TV que deixa ela fosca. Só que é uma grana. Entendeu? É uma película importada, ela custa uns R$500, assim, sabe? Então, eu não tenho como dizer para você que tem um jeito correto de você ter esses elementos, esses elementos interativos na sua aula, sem dar muito reflexo.
que eu vou te falar é que ela, na diagonal, ela dá menos reflexo. Mas como você vê aqui na minha TV, ó, ela está virada para a minha sacada, né? A minha sacada, ela está com o vidro aberto e tem uma incidência de luz. Eu não conseguiria mostrar o que tá passando na minha TV, né? Então, você tem que ter um ambiente próprio para isso, sabe? Eu não sei se no caso de casa seria indicado vocês utilizarem a TV como um ambiente demonstrativo para a aula. Então, na verdade, a indicação que a gente poderia deixar, já mostrando aí no seu caso que não dá certo, é que a gente poderia utilizar o recurso do compartilhamento, né? Então, se você está usando o Zoom, o Meeting, o Teams, faz o compartilhamento de tela, compartilha o vídeo, que fica melhor, fica totalmente nítido, e também a questão do som, né? Compartilha, não utiliza esse tipo de método não, de ficar mostrando a tela e tal, porque no caso da lousa, ok, né? Porque, cara, é um jeito de você colocar um lettering, né? Um GC. A gente chama de GC aquelas palavras que aparecem na frente da tela. Okay? Esse que está agora. Um jeito de você colocar um GC, isso. Você está assistindo aqui, ó. Entendeu? A lousa é um jeito rudimentar, mas é o jeito que vocês têm de mostrar para as pessoas o que vocês querem passar, né? A TV é uma tecnologia à frente, né? Então, tem muito reflexo. Para esse caso, eu acho que é melhor vocês utilizarem o compartilhamento de tela mesmo. Tá. Eu só vou responder aqui, o professor Marcelo escreveu assim no chat, comprar. Professor Marcelo, aqui a nossa ideia é a gente trazer coisas que a gente tem em casa, ou também a gente tem a possibilidade, tem alguns professores que investem nisso, que querem fazer, sei lá, virar blogger, querem trazer coisas diferentes. Enfim, a gente está trazendo as possibilidades. Então, para quem não quer gastar e para quem tem alguma coisa e quer. Tá? Então, fica aí a dica. A gente não está falando que precisa. Pode ser. Aliás, eu vou te falar. O que eu falei sobre a película, se o professor está assistindo aí a aula inteira, né? A aula não, desculpa. Isso não é uma aula, né? É uma entrevista e eu estou tentando ajudar. Ele viu também que eu falei que é muito caro e que eu não indico que as pessoas utilizem esse adesivo fosco na TV, até porque a TV geralmente é de casa, você não vai querer dar um adesivo fosco na sua TV, ok? Então, eu acho que o compartilhamento de tela é o melhor a se fazer. Sobre iluminação, só para voltar um pouquinho nessa afirmação do professor. Professor, a gente está falando aqui para vocês utilizarem luminárias ou abajures, né? Eu em nenhuma hora disse para vocês comprarem um LED para colocar na frente do seu celular ou coisa do tipo, tá bom? Então, eu falei que é bom, tá? É um mundo ideal? É um mundo ideal. Só que a gente está trabalhando com o mundo que você tem. Qual é o mundo que você tem? Uma lâmpada num soquete, uma luminária, um abajur, né? E dessa forma você vai conseguir ter uma iluminação, no mínimo, visível, né? Para que os seus alunos tenham a melhor aula, para que os seus alunos vejam você falando com eles, como se você estivesse na sala de aula, né? E para que seus alunos também vejam o que o senhor está querendo passar, né? As informações que são importantíssimas. Ô, Júlio, é isso. A gente fechando essa questão da iluminação também, existe alguma dica que a gente tenha para cor de roupa, para ter o contraste e para ficar um visual legal? Olha, opaca também, o mesmo para a parede, tá? Mas sempre, se você tiver um BG opaco, uma parede opaca, branca, azul, que seja, rosa, utiliza sempre uma blusa que contraste com o seu fundo, para que não haja uma confusão de vista, né? Por exemplo, eu estou usando essa blusa escura, enquanto minha casa é um pouco mais bege, né, branca e tal. Né? Se eu estivesse utilizando uma blusa branca, essa minha parte direita aqui estaria se confundindo com essa parede aqui. Então, sempre contrastar com o seu BG. Tá? Se preocupa minimamente com o contraste, com a forma como você vai se dirigir aos seus alunos. Perfeito. Agora, então, vamos entrar naquela parte que eu pedi a palavra lá no começo, quando você começou a falar de som,
de microfone e afins, então vamos voltar nessa temática, né? Então você falou que o melhor é a gente ter tipo um microfone, um headset, alguma coisa assim, né? E aí pensando também no... Aquele fone de ouvido pequenininho também serve, tá? É aquele pequenininho que eu estava falando, né? O microfone, aquele fone que vem junto com o celular, ele é próprio para isso, para se comunicar, né? Na Mesmo webcam, aqueles que tem fio também, né? Dá para utilizar. O sem fio também, mas assim, ele é mais caro, né? Como a gente está trabalhando com o que as pessoas têm na mão, né? Não, eu digo aqueles que elas mesmo. Possam ligar e não ter que trocar bateria, não ter que carregar a bateria enquanto estão dando aula. A maioria desses fones, eles duram 1h30, 2, né? Esses fones Bluetooth. Esse aqui, no caso, ele é um pouco mais caro, então ele dura bem mais, ele dura 70 horas, né? Mas na maioria dos casos, eles duram 2 ou 3 horas, a 3 horas. Cara, se o cara está dando uma aula, né, e de repente ele esquece de carregar, meia hora depois que ele está dando a aula, acaba a bateria, acabou a aula, né? Ele vai ter que carregar e tal. Então, eu sugiro que vocês utilizem fones de ouvido com fio, tá? Ligados diretamente no celular ou no computador, e aí a sua aula acontece com muito mais segurança. Ô, Júlio, é possível também, você acha que fica uma coisa legal a gente, por exemplo, eu não tenho fone de ouvido, ou quebrou meu fone de ouvido. Então, você acha que a gente consegue fazer aí uma formação, um vídeo bacana, mesmo não tendo fone com o microfone, fazendo no celular ou no computador? Eu acho que na necessidade, sim, tá? O indicado é que você utilize o fone. Só que se você tiver a necessidade de não utilizar, por não ter um fone, ou porque teu fone quebrou, ou alguma coisa assim, peça para o seu vizinho ficar quieto. Se tiver alguma construção, fecha as janelas, né? E pede aí para quem está fazendo o almoço para dar uma segurada e fazer o almoço depois, tá? Porque todos os barulhos que vão acontecer na casa, eles vão incidir no som que você vai estar tentando passar para o seu aluno, né? Então você vai estar falando, vai ter um barulho de panela, ou alguma coisa assim. Não é bom, isso desvia o foco, não é bacana, né? Principalmente para quem está dando aula. Isso é uma coisa muito importante que você falou, né? Eu, por exemplo, quando eu tenho essas formações de ferramentas, eu opto sempre por vir para cá, porque eu tenho uma criança pequena e não dá, gente. É interação ao tempo todo, gritaria. Então, a gente tem que... Feliz ou infelizmente, nós temos que nos adaptar e pensar assim, qual é o melhor lugar de iluminação, de estética e também de som, né? Porque também é o que você falou, é uma coisa muito interessante. Às vezes não depende nem da nossa casa, né? Às vezes o vizinho pode estar lá batendo, fazendo uma reforma. Ouvindo música. Ou passa o caminhão de ovo, ou passa o caminhão da pamonha, e aí fica aquela coisa Janela assim... fechada, porta fechada... E é isso. Isso é uma outra dica, então. É fechar todo o ambiente para tentar minimizar aí os ruídos, né? Exato. Exato. Ventilador, ar-condicionado, tudo isso incide no som, né? Tá. E aí, ô Júlio, tem diferença grande de som do notebook pro celular? Porque, por exemplo, iluminação... Geralmente as câmeras do celular são mais modernas, mais potentes, né? Acontece a mesma coisa com o notebook e o celular? É melhor usar o celular por conta disso? Então, o que eu acho importante dizer é que nem todo mundo tem notebook, né? Então tem gente que tem CPU, tá? CPU são aqueles computadores grandes com monitor, né? E na maioria deles você tem entrada de fone e de microfone. Mas quando o computador é montado, você não tem essa entrada. Às vezes você não quis essa entrada. Não colocou, entendeu? E aí, no caso, não tem o que fazer, entendeu? Você vai precisar ter uma entrada de som para poder passar o som para o teu aluno. Eu só estou dizendo esse adendo porque deve ter alguém aí ouvindo que com certeza tem um computador sem entrada de fone, é um CPU, né? O som direto desse CPU, geralmente, não existe. Ele não tem uma caixa interna nem um microfone interno, tá? Então, quem tem CPU vai ter que utilizar fone de ouvido. Se não tiver entrada, vai ter que se arrumar e ir atrás dessa entrada aí para colocar no computador, ok? Agora, falando do notebook e do celular. Celular,
e notebooks são muito próximos, né? Eles têm uma tecnologia muito parecida. Então, a câmera, geralmente, ela é muito parecida. A do notebook, geralmente, é pior, tá? Mas, ainda assim, você vai conseguir fazer uma imagem inteligível para o teu aluno, tá? Sobre o som é muito parecido, é igual, é a mesma coisa. O som do notebook e o som do celular. A única diferença é que se você tem um microfone interno no teu fone, né, você não gera aquela reverberização total que existe quando o ar, na verdade, esse ar aqui que a gente está sentindo no nosso rosto e tal, esse ar ele gera um reverb, né? Que é quando a tua voz está parecendo que está numa câmara, ou que você está no banheiro, ou que você está dentro de uma sala vazia. Isso acontece quando você não utiliza o fone, não utiliza o microfone pequenininho, entende? Então é importante que você tenha um fone que seja o fone mais barato que existe, mas ele vai ter um som melhor do que o som do teu celular e o som do teu computador direto, o som direto, né, do celular e do computador, tá? Mas se no caso você não tiver como, é aquilo que eu te falei, silêncio total, cara, silêncio total. Se tiver criança em casa, coloca na casa do vizinho, ou coloca lá para brincar o mais longe possível do teu microfone, porque tudo vai ser ouvido, tudo. Esse microfone é muito aberto. Tá. Então, a professora Denise está colocando aqui. Então, é sempre usar microfone. Sempre utilizar fone de ouvido com o microfone, tá? Porque você tem um ponto, que você vai estar escutando a pessoa, e você vai estar também falando no microfone. Ô, Júlio, então vamos voltar lá naquela ideia da sala de aula. Então, eu estou lá na minha sala de aula com os meus alunos lá, né? Alguns, enfim. E aí eu estou gravando. Na sala de aula, por exemplo, eu acho que a maioria esmagadora não usa microfone, né? Então, nem fone. Então, o que seria legal, uma dica aí, para a gente colocar ou o posicionamento do celular ou do notebook para que capte esse som legal? Porque a maioria das escolas, elas não tem acústica, né? Então, gera eco, gera uma série de problemas aí de som. Então, que dica que você daria? Você diz dessa captação híbrida, né? Isso. Você tem uma sala de aula com alunos, mas você quer também transmitir essa aula ao vivo, é isso? Porque na verdade, hoje, vamos falar hoje. Hoje nós temos alunos que estão indo para a escola, alguns, e aí o professor tem que estar na sala de aula com eles, e ao mesmo tempo o professor também tem que fazer aula com os alunos que estão em casa. Então, alguns tem vários artifícios. Tem uns professores que dão a aula presencial e depois gravam e passam a aula para o aluno. Tem professores que dão a aula presencial e ao mesmo tempo gravam e passam para o aluno. Então, a gente tem aí N possibilidades. Então, pensando nesse professor que está na sala de aula com os alunos, alguns, não na totalidade, de que forma que é melhor para captar esse som para mandar para os outros alunos? Então, é o seguinte, apesar de esteticamente ficar muito melhor você colocar a câmera atrás, mostrando todos os alunos, toda a interação e você falando, isso vai acabar com o seu som, porque você vai ter um espaço maior entre a sua boca e a captação de áudio, né? Então você vai ter aquele reverb que eu falei e tudo que estiver sendo falado entre os alunos vai sair também no som. Então, quanto mais próximo a câmera estiver de você, melhor o som, melhor a imagem, tá? Então, o que eu sugiro? Que o professor, nesse caso, coloque a câmera nesses tripézinhos de celular, sabe? Eles têm em qualquer lugar para comprar, R$15, R$18, você compra um tripézinho de celular, tá? Coloca ou celular ou notebook, se for notebook, em cima da mesa mesmo, né? E coloca ele muito próximo de você, tá? As pessoas que estão na aula, elas não precisam aparecer no vídeo. Elas não precisam aparecer no vídeo. Quem tem que aparecer no vídeo é o professor dando aula, tá? Então a lousa ela tem que estar aberta, né, atrás, e a câmera virada para o professor, né? Como se eu estivesse falando aqui para alunos, os alunos estão aqui atrás, né? E eu estou aqui falando para o aluno que está em casa e para os alunos que estão na minha frente. É isso, essa é a minha dica, tá? A câmera é sempre muito mais próxima das pessoas, do aluno, do professor, do que dos alunos. Ô, Júlio,
Aí vamos pensar o seguinte, você falou da questão do tripé, a gente pode utilizar também, você pode pegar o celular e colocar em algum lugar estável, Pode, que claro, consiga ver. claro. Mas aí o que eu queria perguntar para você é, qual o posicionamento que eu tenho que colocar ou o celular ou o computador para dar um enquadramento legal na pessoa? Então, por exemplo, eu estou gravando a formação sozinha com o meu, com o meu aluno ou fazendo uma reunião, por exemplo. Tem pessoas aqui que a gente participa, né, Thelma? Que a pessoa começa a falar e aí aparece só daqui para cima, né? A pessoa não consegue ver o posicionamento. Então, qual é digamos, o que você diz para a gente posicionar? Então, em que altura? Exatamente. Tá, na frente, utiliza isso aqui como exemplo, ó. Na frente e cintura para cima e a cabeça. Ok? É a melhor forma, tá bom? E entra naquele lance do teste, né? Testa antes. Teste antes, porque se você não testar, a chance de dar errado é muito grande, tá? Então vai, liga a câmera, olha, você está aparecendo inteiro? Tenta se mexer o menos possível, fica na câmera para poder, para as pessoas poderem ver o que você está falando e para elas, né? E aí, quando você tiver que sair para colocar a lousa, entenda que a lousa esteja nesse quadro, né? Se ela não estiver nesse quadro, as pessoas não vão ver o que você está escrevendo. Se eu estiver escrevendo aqui, por exemplo, ó, as pessoas não estão vendo, né? Então, o quadro ele tem que comportar a lousa e o professor. É isso. Vocês não estão utilizando duas câmeras, não tem ninguém editando, é uma câmera só, né? Então a gente vai com o que a gente tem. O que a gente tem é uma câmera só, então a gente utiliza dessa forma, tá? Utilizando como base a área que vocês vão utilizar na lousa e o seu rosto, né? E o seu corpo, porque a expressão corporal é importante na hora que você está dando aula, até porque a professora disse que tem muita gente que é surda e tal, né? E que não tem libras, né? Para poder saber o que o professor está falando. Então ela tem que ver a boca do professor para também entender o que ele está falando, né? Isso é bacana. O que você falou é bem interessante, né? Até o pessoal está colocando aqui, né? A professora Silmara colocou assim: se ficar parado, os alunos dormem. Não, nós não estamos falando que não é para ficar, não é para se mexer. Vocês viram que eu e a Thelma aqui, duas italianas, a gente só fica assim, né? Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando Mas você está respeitando o quadro da câmera. Exatamente, o enquadramento, exatamente. Então, é aquela coisa que a gente falou. Testa antes, vê aonde que vai dar o limite que você vai utilizar, né? Então, por exemplo, nós aqui, nós estamos paradas, a gente não está levantando. Agora, se eu levantasse, apareceria metade do meu corpo. E aí eu teria que ver aonde que vai o fundo. Então, isso é interessante, a gente olhar as possibilidades que a gente tem e que a gente pode fazer e de que forma que também, a gente nunca tem que pensar só na gente, né? Do que forma que o outro vai receber, né? Exatamente. O que eu ia dizer a respeito do que a professora disse, eu concordo com ela. Realmente, dar aula parado, você não vai conseguir. Mas você tem que pensar que a gente está vivendo um momento em que algumas pessoas estão conseguindo ir na aula e outras não. Tem gente que tem pessoas com comorbidade dentro de casa ou é grupo de risco, né, com uma idade avançada, e a criança não está podendo ir na sala de aula para poder ter aula, né? Então, nesse caso, eu acho que a preocupação é menor se eles vão dormir ou não, né? A preocupação é se eu estou conseguindo falar com as pessoas que estão em casa e se eu estou conseguindo também falar com as pessoas que estão na sala de aula. Você não vai ter que escolher entre uma e outra, né? Você vai dar aula para as duas vertentes, para as duas frentes, né? Quem está dentro de casa e quem está na aula, né? Nesse momento, você não vai conseguir dar 100% nos dois. Mas eu acho que se você conseguir dar 60% para os dois, já está de bom tamanho. Na verdade, a gente sempre fala que professor tem que se virar nos 30, né? Igual alguém colocou aqui no chat, e é verdade, né? Não só nessa questão da gente estar profissão mais admirável de todos. Não só por a gente estar nessa condição assim, meio remoto, meio não remoto. É uma coisa de sempre, gente. Então, se a gente está lá na sala de aula, nossas salas de aula, todo mundo sabe que são lotadas, a gente
tem alunos que dormem, tem alunos que andam, tem alunos que não param, tem aluno que joga coisa. Enfim, a mesma coisa, isso, fazer a transposição para o computador é a mesma coisa, né? Eu volto a dizer, meu filho lá tem 5 anos, ele não para na frente do computador. Então, é claro assim, a gente tem que fazer o melhor, da forma que a gente acha que isso é melhor, usar todo o nosso conhecimento da forma que a gente acha melhor. Então, se eu, por exemplo, como professora de química, eu acho que é melhor eu ir lá apresentar na lousa, tem alguns conteúdos que tem que ter lousa, tem que ter explicação, eu faço. Ou se eu quiser fazer por um aplicativo, Whiteboard, qualquer um outro assim, eu faço. Se eu acho melhor mandar uma apostila para o meu aluno e ele assistir lá, olhar, ir acompanhando e eu falando, eu faço. Aí está a cátedra que a gente fala tanto dos professores, né? A gente pode ter milhões de recursos, né? A gente pode aí ganhar, eu posso ter o centro de mídias, todas as pessoas que estão aqui, assim, aqui comigo para dar aula e eu posso dar uma aula ruim. Ou não atingir todos os alunos, né? Então, é uma somatória, gente. A gente tem que pensar no que é melhor. Ter o conhecimento, ter a metodologia, ter a didática, ter a empatia. É tudo ter, gente. Então, a gente tem que se adequar à situação e à condição, né? Mas, enfim, um desabafo. Vamos voltar. Júlio, estão perguntando, várias pessoas aqui estão perguntando assim, ó. Se você tem algum aplicativo, alguma coisa aí que você possa indicar para a gente para fazer edição de vídeos. Então, existem alguns aplicativos. Existe um que ele faz edição automática, que chama Quick, que é um aplicativo que vem direto na GoPro. Mas ele não é indicado para esse tipo de coisa, tá? Os aplicativos indicados para fazer esse tipo de corte, né, são os aplicativos que já vêm no próprio celular. Tem aplicativos de iMovie. Se você tem um iPhone, né, eu acho que no caso, eu tenho Android, eu só utilizo Android. Mas o iPhone, ele já tem um programa chamado iMovie, que você faz esse corte, né? Mas ensinar a mexer nesse programa é um pouco mais complicado. Nesse caso, como é uma coisa mais caseira, vocês vão estar fazendo em casa, não vai estar... Eu acredito que ensinar a utilizar um app ou dizer que existe um app que faça corte, eu acho que não vai solucionar totalmente o seu problema. Eu acho que a melhor forma de você conseguir fazer um vídeo decupado de aula para os seus alunos é roteirizar o vídeo antes, né? Que é uma coisa que vocês já estão acostumados, né? Criar cartilha, ir atrás, capitular e o caramba, 4. Né? Cartilha então, a gente não usa mais, Júlio. Não usa o termo não usa cartilha. Mais, né? Usa mais? Vamos dizer assim, a gente faz... da minha época, eu tenho 40 anos. Pois é caminho suave. Mas, na verdade, a gente utiliza, na verdade, a gente pode dizer que o professor, na verdade, ele faz um plano de aula e aí ele vai seguir aquele plano durante a aula dele. Ah, tá bom. Mas eu estou entendendo porque que o plano você de tá aula dizendo... pode entrar como um roteiro, né? Isso. Então, a gente tem que adaptar o plano de aula a um roteiro, porque, na verdade, dentro do vídeo é uma coisa diferente, né? Porque é engraçado que a sala de aula é difícil a gente roteirizar, porque... Tudo acontece dentro da sala de aula, né? O aluno abre o áudio, fala alguma coisa que não deve, ou passa alguma coisa e faz algum barulho que dispersa, ou acontece alguma coisa. Então, gente... Começa a brincar com o irmãozinho. Exatamente. Então, a questão do roteiro é como se fosse um plano de aula, só que a gente coloca ali uma delimitação mais ou menos de tempo para a gente falar cada coisa. Lógico, tem que ter um espaçamento maior por conta dessas especificidades que podem vir a acontecer, né? Que é isso que o Júlio está falando. Para a gente ter um roteiro, para a gente conseguir fazer um vídeo. Então, por exemplo, se eu vou mandar um vídeo no Instagram para os meus alunos, por exemplo, ele tem um limite de tempo. Então, não adianta eu fazer uma coisa muito comprida, porque ali tem um limitador de tempo, né? É isso aí, Júlio? Exatamente. E outra coisa, o que eu falei sobre o roteiro, é porque se você capitular a sua aula, né, e dividir ela em tópicos, que é o que vocês já fazem naturalmente, né, e gravar por partes,
é mais fácil do que, de repente, vocês terem que editar. Porque para editar, vocês vão ter que aprender a utilizar um software de edição. E no caso, eu acho que tudo bem, vocês podem fazer isso, algumas pessoas vão fazer, mas outras não têm tanto contato com a tecnologia, não vão conseguir chegar nesse nível. Eu até posso te falar alguns softwares de edição. Tem o Premiere, da Adobe, que é muito bom, mas é pago. Tem o DaVinci Resolve, que é da Sony, é pago. Vegas, que é da Sony, é pago também. Então, eu acho que mais fácil, nesse caso, é a gente capturar as aulas, né? Criar alguns gatilhos para você não ter erro de frase. Então, algumas palavras-chave, que é o que a gente utiliza com o ator, tá? Quando o ator tem que improvisar, a gente coloca as frases gatilho para que o ator lembre daquele assunto que ele vai ter que falar naquele momento, tá? Então, você pega, captura, roteiriza e grifa algumas palavras-chave que você pode fazer algum improviso ou falar um pouco mais além do que já está escrito, né? A chance de você errar é muito pequena fazendo dessa forma. Se você for fazer uma aula direta, aí sim você teria que fazer esse corte e aí eu acho que eu sugiro que você entre no YouTube, aulas de Premiere, tá? Premiere da Adobe, e baixe o Premiere nesses programas de torrent e tal, para poder editar o seu vídeo. Mas eu acho que é complicado fazer dessa forma. Eu acho que vocês gravando por capítulos, e os alunos vão entender o esforço do professor, né? E vocês vão conseguir fazer uma aula também que seja bacana. Ô, Júlio, aqui a gente tem a Juliana Abreu, ela colocou que ela usa o Movavi. Acho que é isso. O Movavi. O Movavi é bacana, é legal, só que ele também exige um pouco um pouco de conhecimento, entende? Ele é mais básico, ele é um programa mais básico, mas exige um pouco mais de conhecimento e ele é pago também, a menos que você baixe ele pirata. A professora Marilza colocou aqui que ela gosta do InShot. Também é bom, também é bom. Tem algumas aulas no YouTube do InShot. Ele é mais simples ainda. Pode ser um caminho. Olha aí, eles mesmos já responderam. O Agnaldo está colocando aqui o OpenShot e o Shotcut, que é free. Eu não conheço, estou falando aqui, gente. O Shotcut é free e é para celular. Só que o Shotcut, você não faz corte, você não corta e junta os vídeos, né? Você corta uma parte do vídeo. Isso daí tudo bem, isso daí você pode fazer no Shotcut. Mas você não vai fazer uma edição de vídeo com vários cortes, né? Menos que eu desconheça essa ferramenta do Shotcut. O OBS é bom e gratuito, diz a professora Talma. O OBS eu não conheço, mas pode ser uma dica, se é bom e gratuito. Pois é. E aí, ô Júlio, vamos pensar então nessa questão da edição, que o pessoal está falando bastante de edição, mas o que eu preciso ver no meu vídeo? Então, eu gravei o vídeo, aí eu vou assistir, né? Uhum. O que eu tenho que me atentar ali para alguma coisa que eu tenha que cortar, eu tenha que editar? Somente erro? Ou não? Tem alguma coisa que... Olha, o que a gente faz em edição é cortar vazis, né? Deixar o vídeo mais dinâmico possível, sempre com falas, erros, algum caco, sabe? Tipo, você gaguejou naquela hora e você refez aquela fala, você vai lá e tira aquele caco, que é considerado um erro, né? E eu acho que é legal você sempre ter uma cabeça no vídeo, né? Se apresentar. E para o vídeo não ficar muito monótono, em certas horas você lançar algum caquinho, alguma brincadeirinha, alguma piadinha no meio, para que você possa chamar a atenção do aluno, né? Naquela hora, fazer ele rir um pouco, e aí ele levanta, né? E no final, você se despedir, tá? Não acabar a aula direto no final da aula, né? Porque o aluno fica ali, sem saber se aquilo acabou ou não. Tá, você que tem maior conhecimento nisso, né? Eu trabalho aqui na EFAP com questão de ambiente virtual de aprendizagem. Então, aqui a gente sempre diz que para cursos a gente não recomenda vídeos maiores do que 4 minutos, porque dispersa todo mundo, né? Concordo.
Então, Concordo. pensando nisso e também pensando na realidade que a gente está gravando uma aula, alguma coisa assim, o que você indica aí para a gente fazer de tempo, né? Eu acho que o que você falou está super certo. Assim. O vídeo na internet, existem pesquisas que dizem que de 4 a 5 minutos as pessoas já não veem mais, né? Conta ali como visto, mas na verdade elas pararam ali no quinto minuto, no quarto ou quinto minuto, né? O assunto tem que ser muito interessante e tem que ter alguma coisa que prenda elas muito para que elas vejam mais do que 5 minutos. A menos que elas deixem ligado e vão fazer outra coisa. E aí sim, elas estão ouvindo por osmose, né? Então, de 4 a 5 minutos é um tempo bacana. Se você for fazer uma chamada só uma chamada para aula, 30 segundos. 15 a 30 segundos. Mas para a aula em si, 4 a 5 minutos é um tempo bacana. Tá. E aí, em relação ao tamanho dos vídeos, depois que a gente grava, você tem alguma sugestão aí para que diminua o tamanho do vídeo, alguma coisa assim para postar? Olha, quando você fala mais do que 4 ou 5 minutos, né? Não. Fazer um resumo, o tamanho do arquivo. Não. Com relação ao arquivo. O tamanho do arquivo, então. Isso. Tá bom. Eu vou falar uma coisa. Tem um programa para computador que chama Handbrake. Handbreak. Handbrake. Esse programa, ele é um abacaxizinho. Você vai chegar lá no site, tem um abacaxizinho. Você baixa esse programa e ele reduz seu vídeo de 300 megas para 30 megas, para 20 megas. Você vai conseguir mandar até no WhatsApp, sabe? Então, Handbrake é o nome do programa. Tá? Ele é gratuito, ele é super pequeno, ele cabe em qualquer computador e ele é um abacaxizinho, assim, que faz um coquetel, né? A analogia é que você pega uma fruta gigante e faz um coquetel desse tamanho, né? Então, você pega um vídeo gigante e transforma ele pequenininho. Handbrake é o único e melhor programa que eu conheço para fazer esse tipo de coisa. Tá. O pessoal está pedindo aqui no chat, a Carol já colocou aqui para vocês, tá? Handbrake. Ela já colocou aqui no chat para vocês. Aí, Júlio, tá, legal. Porque a gente tem aqui, tem a Thelma, tem a Carol, a gente tem várias pessoas aí junto. Que legal. Não, o Handbrake é o melhor programa para fazer redução de arquivo. Tá. Tem algum jeito de gravar a aula para os alunos sem postar no YouTube? Tem. Tá. É porque vocês utilizam o YouTube para poder fazer essa transmissão, não é isso? Isso. Ao vivo. Na verdade, não é a questão da transmissão ao vivo, Júlio. Por exemplo, aqui a gente tem o aplicativo do Centro de Mídias, em que a gente tem transmissão de aulas. Mas o professor, ele quer gravar um vídeo e mandar para o seu aluno. Só que dentro do aplicativo a gente não consegue mandar vídeo. Então é isso que eles estão perguntando. Por onde que eu posso mandar o vídeo? Eu já digo já dou uma dica de alguma formação que a gente já cansou de fazer aqui. Vocês podem mandar pelo Teams. Mas como tem muita gente que não utiliza o Teams, utiliza o Meeting, tem a possibilidade da gente mandar por esses aplicativos. Agora, não sendo esses aplicativos, o mais usado é colocar no YouTube. Mas e se eu não tenho uma conta de YouTube, eu não quero mandar pelo YouTube? Qual é a outra possibilidade? Olha, sinceramente, se você está você está ali, né, ao vivo no YouTube, é isso? Só me corrija se eu estiver errado, tá? Aquela transmissão, ela fica com um link pronto ali para as pessoas verem depois? Essa que a gente está fazendo, sim. Mas o que eles estão perguntando é, eu vou gravar um vídeo. Esquece. Vou gravar um vídeo para o meu aluno. Gravei o vídeo. Como que eu mando esse vídeo para o meu aluno? Então, alguns deles usam tá artifício. Tá bom. Então, já está respondido já. O Handbrake é um programa que reduz o seu arquivo de 300 a 400 megas, 500 megas, 1 giga, para 10 vezes menos, entende? Então, esses 10 vezes menos, vocês podem catar aquele arquivo, se tiver mais que 30 megas, vocês colocam ele no e-transfer, tá? Acredito que eles vão colocar aí no chat, tá bom? O e-transfer.com é um jeito gratuito de você colocar vídeos até 1 giga e poder passar para os seus alunos. Você coloca teu e-mail lá, você recebe no teu e-mail um link, esse link vai para o aluno baixa no computador dele, tá bom? Mas eu acredito que fazendo a redução no Handbrake, vocês consigam enviar via WhatsApp para o aluno. Ou
deixar um link em algum lugar para que os alunos possam baixar. Acho que o grande problema é o tamanho do vídeo, né? Que acho que a gente É o tamanho do vídeo. Maior dificuldade. Se você coloca no WeTransfer, né, você consegue mandar até 1 GB de forma gratuita. É que, na verdade, muitas vezes é o que eu falei, às vezes, a gente tem a solução, mas aí eu vou pôr no WeTransfer, eu tenho que mandar para o meu aluno, não são todos os alunos que sabem mexer com o WeTransfer, né? Uhum. Então, Sim. aí a gente tem que mandar meio que um tutorial junto, né? Mas, enfim, tem sim. pessoas que colocaram aqui, ó, a Protalma. Colocou assim, usa o Drive e disponibiliza o link do vídeo. Também é uma possibilidade, né? Também é uma possibilidade. Drive, você pode utilizar, eu acho que até 1 GB, não é isso? Gratuito também. Pode ser também no Google, né? Você manda direto no e-mail e aí ele vai pelo Drive e a pessoa baixa em casa. Pode ser também. O WeTransfer e Drive são os mais utilizados. Dropbox também, tá? Tá. Aí o professor Rodrigo colocou aqui. Faço tudo pelo smartphone. Uso o aplicativo VN para edição. Uhum. Sim. Tem um aplicativo nativo, né? Deve Aí, ser. Né? Professor Rodrigo... Bacana, ótimo. Perfeito. Se ele tem esse conhecimento, é legal. Né? E quem não tiver, ir atrás. No YouTube, de alguma videoaula e tal. O professor Rodrigo mesmo, ele escreveu Canva e Crelo para designer. Tá. O Canvas é legal para você fazer layout, né? Para design de layout. Eu não sei se para vídeo. Que na verdade aqui a gente está falando de gravações, né? A pessoa se gravando, gravar vídeos. E aí, quando a gente trata de gravar aulas, por exemplo, eu vou fazer uma formação e quero gravar o PowerPoint, por exemplo. Aí é uma outra coisa, porque o PowerPoint, ele grava sozinho, ele grava a sua explicação e você consegue mexer lá, você não precisa mostrar o seu pequeno. rosto. Exatamente. E fica pequeno, fica bem pequeno. Aí aqui, ó, a professora Cristiane colocou, o WebTransfer consigo usar no iOS? WebTransfer? Não, o WeTransfer, né? Isso quer dizer, o WeTransfer consegue sim, pelo site. WeTransfer.com. Aí o professor Fernando coloca aqui, não tem outro jeito de deixar no streaming? Então, teria o Vimeo, só que o Vimeo, ele só aceita até um certo mega, né? O que você pode fazer também, professor, é abrir uma página no YouTube, é gratuito. Você faz o cadastro, abre uma página no YouTube, e aí você coloca seus videozinhos lá. Isso também você pode fazer. E aí você coloca o seu vídeo como não listado, para que todo mundo não possa ver, só o seu aluno, né? Então, só quem recebe o link, se você coloca não listado, só quem recebe o link que vai poder ver. O professor Ricardo colocou aqui uma pergunta super interessante. Você reduz o arquivo, porém, como fica a qualidade do vídeo? Quando a gente reduz o tamanho dos vídeos, ele altera alguma coisa na qualidade? Então, o Handbrake é um programa conhecido porque ele reduz super pouco a qualidade do vídeo e ele consegue chegar num resultado muito grande. Eu estou falando tanto de Handbrake aqui que vocês vão achar que eu estou ganhando dinheiro deles, mas eu não estou. Tá? É realmente o melhor programa de redução que existe. Ele faz a redução sem perder resolução. Tá. A professora Franciele pergunta se esse Handbrake é um software ou um aplicativo online. Handbrake. É um software, tá? É por PC, não tem aplicativo. Tá. Isso é uma coisa muito interessante que você falou, que muitas vezes a gente nem pensa, né? Quando a gente diminui o tamanho do arquivo, de perder a qualidade, né? Nem sempre a gente pensa nisso, né? E é uma coisa importante, porque às vezes a gente quer que tenha aí um visual legal e algumas coisas a gente pode perder aí, né? O Handbrake é o melhor de todos. Infelizmente, eles ainda não fizeram um aplicativo, mas eles deveriam fazer, porque é o melhor aplicativo para redução que existe. Tá? O YouCut, que é aquele programa que o pessoal fala, né, que falou aí que tem no app, que tem para iPhone e também para Android, o YouCut é um programa que você faz redução também. Quando você corta o seu vídeo ali, você consegue salvar ele em formato reduzido ou formato maior. YouCut é o nome do programa. É bom, muito bom.
Tá. A professora, acho que é Lara, ela colocou aqui uma dica, né? Abre um Meet, grava a aula e posta no Classroom. Simples assim. Uma possibilidade. É porque a gente tem acesso aqui dentro da Secretaria, no aplicativo do Centro de Mídias, a gente tem acesso às ferramentas do Google Classroom. Então, é por isso que eles estão colocando, tá? Uhum. Mas também a gente tem também acesso ao pacote Office 365. Então, a gente tem as duas possibilidades que a gente pode explorar aí, né? Uhum. Aí tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu entendi, se está escrito certo ou, enfim. O professor Antônio coloca assim, e a Tube também não condensa o vídeo? Eu acho que é YouTube, né? Está perguntando se condensa o vídeo. O YouTube condensa o vídeo, só que o YouTube, você tem vários formatos que o seu vídeo fica disponibilizado. Para você ter também uma maior inclusão também, né? Quem tem uma internet muito baixa consegue ver o vídeo em 320, por exemplo, que é uma resolução super baixa. Só que, ao mesmo tempo, ele consegue ver, né? O interessante é que todo mundo tem acesso. No YouTube, você tem desde Full HD, desde 4K, na verdade, que não é o caso, né? De Full HD até resolução menor, que é 320. Então, fica despreocupado. Quando você coloca um vídeo no YouTube, uma resolução de 1920, que é uma resolução boa em Full HD, que é o que geralmente a gente grava no celular, ele mesmo dá a possibilidade para as pessoas, de acordo com a internet que elas têm, dessa redução. Ó, o pessoal aqui está me corrigindo que existe o ATube. Não conheço, gente. Vou procurar, vou me inteirar tá ótimo. disso. Então, eu respondi sobre o YouTube, mas eu vou procurar também. Eu não conheço o ATube. Eu não conheço. Aí o professor Tiago... Para redução. O professor Tiago coloca assim, costumo gravar pelo OBS, mas quando vou editar no YouCut, a qualidade cai demais. Cai muito. Por isso que eu acho que o Handbrake, acho não, tenho certeza, o Handbrake é o melhor programa para fazer redução, só que vocês vão ter que fazer no computador, né? Eu acredito que os professores tenham computador, né? Todos, em sua grande maioria, né? Na verdade, então, a gente não pode ser assertivo de dizer, porque tem muitas pessoas que trabalham com o celular. Tá bom. Tá bom. Então, no celular você não tem a possibilidade de utilizar o Handbrake e os programas que tem para celular que reduzem arquivo não tem a mesma tecnologia, tá? Então eu não posso garantir para vocês que o programa possa fazer essa redução sem perda de qualidade. Você teria alguma sugestão de aplicativo de celular? Eu tenho uma sugestão de que se há esse problema do professor não ter um notebook e só fazer no celular, que ele mexa na configuração do celular e reduza a configuração do celular para 720, tá bom? Na gravação. E não 4K e nem Full HD. 720. Se você reduzir para 720, ele já vai vir menor, tá bom? Ou uma resolução menor. E ele vai vir menor e com a qualidade já de captação. Então ele não vai ter uma redução na qualidade. Vai ser exatamente o que o professor está vendo. O que você indicaria como resolução mínima? 720. 320. Mas 320 é uma resolução que você perde muita resolução, tá ligado? Então, acho que o ideal mesmo é 720. Tá. Aí, 580 também é uma boa resolução para vocês fazerem isso. Tá. A professora Daniela pergunta se é possível editar pelo YouTube. Não. É possível, mas vocês têm que ter uma conta Pro para você fazer a edição corretamente, tá? Do jeito certo, como a gente faz nos programas, tá bom? Geralmente você consegue cortar no YouTube, cortar o tamanho do vídeo, mas não fazer edição de caractere, de cena, né? Aí a professora Natalina pergunta, para quem trabalha com estudante DA, que tem deficiência, qual a melhor forma ao vivo no computador? Acho que qual a melhor forma de gravar, né? Uhum. Olha, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho, aliás, nenhum conhecimento a respeito de aulas inclusivas, né? É um assunto muito interessante, eu posso ir atrás. O que eu diria é que, de acordo com cada deficiência eu não digo deficiência, né?
eu não sei nem como dizer, na verdade, né, mas vocês me entendem. Eu acho que, de acordo com cada vertente, eu acho que vocês devem ter uma forma de lidar com os seus alunos através da câmera. Eu não tenho conhecimento, então eu não posso me aprofundar demais. Mas eu acredito que, sei lá, dando carinho e falando o mais didático e o mais lento possível, de uma forma mais didática, mas com espaçamento entre as palavras, né, e uma silabação um pouco mais espaçada, cuidadosa, espaçada, cuidadosa, eu acho que você pode chegar no teu resultado de uma maneira melhor, né? Porque às vezes você tem a ideia na cabeça e as ideias elas vão se atropelando e você acaba não conseguindo passar o que vocês passa para o aluno que tem uma capacidade um pouco maior, né? Mas o aluno que tem uma capacidade menor, eu acho que ele não consegue absorver. Vou dar um exemplo, tá? Propaganda, quando a gente tem comerciais, por exemplo, de produtos mais populares, né? Que você tem uma gama de pessoas com menor aquisição cultural, geralmente o interlocutor, né, o repórter, ele fala de uma maneira muito mais didática, né? Com espaçamento entre as palavras e olhando no olho, sabe? Eu acho que isso cabe também para alunos com menor capacidade cognitiva. Na verdade, DA deficiência auditiva. Então, eu vou... DA deficiência auditiva, desculpa. Na verdade, a dica, gente, é aquela dica que a gente sempre tem. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha alunos que tinham deficiência auditiva. Então, eu tinha um problema para falar com eles, porque eu não entendia e achava aquilo muito difícil. E aí, um dia eles pararam, olharam para mim e vieram conversar do jeito deles, né? Então, é assim, gente, é sempre olhar para a câmera, falar pausadamente e abrir a boca, né? Então, você tem que focar muito na sua boca e no seu gesto, não só do rosto, mas das mãos que eles conseguem interpretar. Fica aí uma dica para vocês, que não necessariamente de gravação de vídeos, mas a gente fez um ano passado uma formação sobre acessibilidade usando ferramentas. Então, vai no YouTube, lá no Centro de Mídias, no canal Desenvolvimento Profissional, que é esse, e procura lá acessibilidade usando ferramentas. A gente fez, usando o notebook, várias ferramentas aí de ampliação, de redução, de leitura de tela, enfim, várias coisas lá bem interessantes que ajudam aí vocês também nesse dia a dia aí que não é fácil e não está fácil, tá bom? Aí, vamos lá. Peço desculpas por não ter entendido a última pergunta. Aqui a gente está em casa, a gente se ajuda, eles nos ajudam aqui também, a gente está... Eu achei que vocês estavam falando de deficiência em geral, né? Não, porque na verdade... Deficiente auditivo deve ser uma maneira especial também de lidar. Mas na nossa rede a gente tem todos os tipos de deficiência. A gente tem até alunos em hospitais. Então a gente tem todo tipo. Tem alunos na Fundação Casa, a gente tem alunos em presídios, a gente tem... É uma gama muito enorme. Então, às vezes, vem essas perguntas que são específicas, mas são super importantes, porque a gente tem que tratar como sendo uma realidade de todo mundo, né? E aí a gente também tem que ter a humildade de dizer, não sabemos, vamos procurar. Então, é isso que a gente vai fazer. E se vocês quiserem, se isso for relevante, importante aí para vocês, coloca aqui no chat que todas as dicas, sugestões de vocês, a gente leva em consideração e pode trazer aí para vocês numa próxima formação, tá bom? Júlio, então, pensando em aplicativos, você recomenda algum aí para a gente postar os vídeos, né? Muitos de nós, a gente utiliza o WhatsApp como sendo a ferramenta mais fácil, né? Porque hoje em dia o WhatsApp está muito disseminado, né? Então, aqui a gente faz as aulas, a gente grava, a gente pode mandar pelo Meeting, a gente pode mandar pelo WhatsApp. O que você sugere como sendo uma ferramenta também com relação à segurança de dados, né? O que você sugere aí para a gente utilizar? Olha, eu vou te falar que o WhatsApp já não é mais tão seguro, Pois é. Mas ainda é a melhor ferramenta para se
utilizar para poder passar vídeos e áudios da melhor forma. Não tem uma outra ferramenta que seja tão competente nesse sentido, né? E utilizar os programas os sites que a gente já utiliza para poder subir os vídeos, né? Vimeo, YouTube, né? Como link, quando os vídeos são maiores, o WeTransfer, Drive, o próprio Dropbox. E eu ainda acho que são os melhores caminhos, né? Você utilizar esse monte de meios que existem hoje em dia, né? Que as pessoas criam, mas eu acho que são meios oportunistas. Eles têm baixa latência, você não tem como confiar se aqueles dados que você está passando estão indo para o lugar certo. Então, vai pelo WhatsApp, pelo YouTube, que é a melhor forma mesmo. Ô, Júlio, a professora Cristina coloca aqui no chat que tem um aplicativo que chama HandTalk para deficiente auditivo, que é ótimo. Então, fica aí a dica. Olha, já vou anotar aqui, com certeza, para eu dar uma olhada. Quero dar uma estudada. Então, gente, a gente está chegando ao final aí da nossa formação. Eu acho que foi muito proveitoso, Júlio, para a gente trazer, porque assim, esse novo normal que a gente teve que aprender e teve que conviver, não foi muito fácil, né? Então, a gente teve que aprender a mexer com a tecnologia, apesar da gente saber que a tecnologia estava junto com a gente, mas aí a gente tem que aprender de uma outra forma, né? Porque a gente tem a tecnologia com a gente, mas a gente não necessariamente aplica essa tecnologia no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em tudo. Hoje em dia, a gente tem que fazer isso, né? Então, muitas das vezes, lá no começo, quando começou, principalmente aqui no Centro de Mídias, muitas pessoas mandavam para a gente, olha, como que eu gravo, como que eu posto, como que eu faço, né? Até a gente recebeu pedidos de formações básicas que a gente nem imaginava, tipo, como que eu trabalho no Word, como que eu trabalho no Excel, como que eu trabalho num Drive, como que tem pessoas até que hoje em dia já sabem, mas não sabiam, por exemplo, utilizar o e-mail. Tem pessoas que não sabem usar o WhatsApp, não tinham. Então, eu acho que esse momento está sendo muito enriquecedor para a gente, no sentido da gente... A gente tem que se reinventar, né? A gente fala que nós, professores, nós, pessoas da educação, de uma forma geral, a gente tem que sempre estar se atualizando. Mas agora veio uma avalanche que a gente teve que correr muito atrás e está inserido em tudo e para todos. Então, eu acho que essa formação deveria ter sido antes, mas a gente está correndo atrás. Eu acho que está sendo super proveitosa, foi muito proveitosa. Digo de novo que vai estar disponível lá no YouTube para vocês. Acessem, assistam. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, mandem aqui para a gente trazer aí para vocês para tirarem as dúvidas. E eu só tenho que agradecer você, Júlio, que eu acho que você foi super esclarecedor, você trouxe aí contribuições muito bacanas, porque é sempre bom a gente trazer uma pessoa de fora também para trazer com conhecimento, trazer algumas coisas que a gente desconhece, né? Então é super agregador, né, Thelma? Muito, Júlio. Obrigada a todo mundo. Desculpa te laçar, Júlio, para conseguir esse tipo de informações diferentes do seu dia a dia, mas muito obrigada pela atenção. Muito obrigado. Tchau, gente. Brigadão. Gente, obrigada, boa tarde. Tchau.